Olá, pessoal. Vou me adiantar e começar a apresentação do vídeo. Perguntas e respostas em grupo. E hoje a bancada Jordelei, Fábio e Robson. E para essa rodada de perguntas, eu selecionei as questões mais recentes, as questões que foram perguntadas pela turma essa semana, né? E eu vou começar então com um depoimento, e ao mesmo tempo é como se fosse uma dúvida sobre mediunidade. E eu acho que é uma história que abre bastante a discussão em grupo, então acho que eu vou começar por essa. Boa. Então, desculpa. Então vocês podem se apresentar. Tem que falar um oi para a imagem trocar. Fábio, por favor, Fábio. Olá, gente, tudo bem? Fábio aqui falando e sigamos a nossa caminhada de hoje. Olá, para quem não me conhece, sou Jordelei. É muito bom estar com vocês. Muito bem. Então a Sônia Cristina, ela escreveu assim: Bom dia, Robson e Jordelei. Minha sobrinha de 7 anos disse ter visto um homem na minha casa por algumas vezes, e sempre que o olhar deles se cruzavam, ele sumia. Como eu moro sozinha, ficava com medo, mas passou. De vez em quando, antes de dormir, penso: será que tem alguém aqui? Como saber se tem mesmo? E se é de luz ou não? Será que ele precisa de ajuda ou sou eu que preciso de ajuda? Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Olha, o que me vem na mente nesse momento dessa questão é o seguinte: a espiritualidade, ela age de formas na nossa vida que a gente às vezes não tem a noção, a gente não imagina o que acontece nos bastidores, né? Vamos dizer assim, no outro plano de consciência que é o plano espiritual. Nossos lares, se nós levamos a nossa vida de uma forma regrada, né? Fazendo orações, tendo uma convivência, vamos dizer, mais harmoniosa possível, né? Apesar de a gente ter os nossos problemas cotidianos, se nós temos essa conduta adequada, a nossa casa, o nosso lar, ela se transforma num templo mesmo, né? É como se a gente ancorasse uma energia luminosa na nossa casa que a gente possibilita que esses seres da luz, eles utilizem esse espaço como uma ferramenta ou como um local de auxílio, né? Então, a questão da irmã, eu acho que ela tem que analisar o seguinte: é, o que eu sinto quando eu percebo essas influências, né? Esse tipo de situação acontece. Eu me sinto bem, como que a minha filha se sente, né? Tem que tentar mapear esses sinais, porque a partir daí a gente consegue mapear o que acontece de fato. Se eu estou convivendo em boas companhias ou se eu estou convidando companhias não tão benéficas assim para a minha energia, para a energia do meu lar, para a energia da minha família, né? Então, esse seria o meu comentário. Perfeito, Fábio, perfeito. Eu vou dar sequência diante de algumas experiências, assim, mas não é fugindo do que tu disse. Porém, como nós não conseguimos manter sempre uma rotina harmoniosa e saudável, né? Porque desta perfeição ainda temos muito que caminhar. Ah, nós sempre estamos cercados. Eu gosto de dizer que o vazio não existe. O vácuo, de uma certa forma, não existe. E, então, isso que nós não vemos nada ao nosso redor também não existe. É muito comum, em alguns momentos, nós enxergarmos vultos. E é engraçado porque o vulto sempre some. E a gente costuma dizer: ah, passou um vulto aqui. Eu digo para o meu filho e para as pessoas, quando me dizem passou um vulto, eu disse: na verdade, não passou. Ele continua parado ali. E aí fica todo mundo espantado. E eu explico. Acontece que a nossa visão espiritual, ela não se dá pelos olhos físicos.
Então, quando a gente vê uma imagem espiritual, a tendência é a gente racionalizar e olhar a ela. Então, ela some. E a sensação que é, porque é muito rápido, é que passa. Mas não é que passa. Nós mudamos a visão. Então, passa, some. E veja que o relato ali abordado é: quando nós cruzamos, o olho desaparece. Por quê? Ou seja, saiu da nossa visão periférica. Veja que eu encontro respaldo nessa informação num livro chamado Mãos de Luz, aonde a Bárbara ela explica como a gente pode enxergar o campo energético ou a aura através de plantas, fazendo o trabalho do desfoque da visão, como se estivéssemos enxergando uma imagem em terceira dimensão. Então ali a gente começa a aprender a olhar, um olhar desfocado e ver as energias de forma diferente. Esse, de uma certa forma, é um princípio de um treino, mas é para que a gente possa perceber as energias que estão ao nosso redor. Agora, se o espírito é esclarecido ou não esclarecido, se é de luz ou não de luz, se é ele que precisa de ajuda ou é nós que precisamos de ajuda, aí eu vou dizer que todas as versões são verdadeiras. Então, nesse momento que vai entrar o que o Fábio disse, a oração, porque a oração vai nos ajudar. As boas leituras irão nos ajudar e automaticamente muda a energia nossa e muda a energia ao nosso redor. Então, se o espírito não for de luz, ajuda ele. Se o espírito for de luz, nos ajuda. Então, esse hábito acaba trazendo a harmonia geral para todos. Robson, eu sei que tu tem muito a contribuir também, Robson. Não, só um sumário, né? Porque eu acredito que já está muito bem respondido, mas essa última parte que eu acho que é onde aparece a angústia da pessoa, né? Será que eu preciso de ajuda? Será que ele precisa de ajuda? Nós todos precisamos de ajuda o tempo inteiro, né? Nenhum de nós está tá com a tarefa feita, não. Todo mundo está com a tarefa para fazer. E então, essa questão da oração, né? Faz o evangelho no lar. Se você não tem esse hábito de fazer evangelho no lar, ou se você é de outra linha religiosa, reza o terço, chama a família, reza o terço, faz uma novena, faz uma prece, né, evangélica. O importante é você se conectar com a ajuda do alto e entender que o que está ali na sua frente é uma pessoa que também tem as mesmas necessidades que você, né? E é só isso. Não tem essa mistificação, né? Nem essa questão de um temor no sentido como se fosse uma batalha. É uma questão, assim, se ele está ali, é um espírito que tem alguma afinidade com a tua casa. Ou é um familiar, ou tem alguma afinidade com algum pensamento que você tem, né? Que é o que o Fábio estava dizendo, de cultiva os bons pensamentos que você vai atrair boas companhias. Mas muitas vezes as companhias são as que estão ali e a gente tem que ajudá-las, né? Independente de se elas são de luz ou não. Eu queria te agradecer, Robson, por ter citado algo que eu acho lindo. Procure a igreja, procure os templos, procure a sua fé. Nós aqui falamos de espiritualidade, mas nós não estamos erguendo bandeira nenhuma. Nós estamos dizendo a tua fé é importante. Muito bem. Então, uma outra pergunta que tem a ver com o Evangelho. Eu achei importante trazer essa pergunta até para a gente falar mais sobre como funciona o Evangelho no lar e como foi a história desse livro, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Lu Gomes, ela diz assim: eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, mas confesso que não sei exatamente como usar. Na verdade, eu tenho até vergonha de dizer que nunca li o Evangelho, mesmo na versão católica. Paz e luz. Eu vou fazer só uma ressalva e depois o Fábio começa a responder. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tá?
Fábio. A gente já falou algumas vezes isso, não sei se algum mentor citou isso em lives, ou eu sempre escuto que a oração é um lenitivo para a alma, né? E a oração sentida, aquela que brota de dentro do nosso coração, ela talvez seja mais eficaz do que uma oração pronta, um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa nesse sentido. O Evangelho, a gente já falou sobre isso também, trazem as diretrizes para uma vida melhor, né? E se eu estou nessa busca, nessa caminhada evolutiva, ou se essa irmã já chegou até o Portal Paz nesse momento, deixando a sua dúvida, o seu questionamento, é porque ela também está na busca dela, né? E quando a gente se vê nessa busca por algo superior, por algo divino, por nos entendermos melhor, a gente vai encontrando ferramentas ao longo do caminho para que isso aconteça. O Evangelho, sem sombra de dúvidas, quando você abre o Evangelho em casa, ele é uma ferramenta que vai trazer luz para o teu ambiente, para a tua vida, e vai trazer valiosos ensinamentos. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu estou nessa caminhada dentro do espiritismo e de outras linhas, vertentes, já tem um pouco mais de 10 anos, né? E o Evangelho, ele traz excelentes ensinamentos para a gente melhorar a nossa conduta, né? Melhorar no nosso lado moral, perceber aquilo que a gente precisa fazer de melhor, né? Então, ele traz essas diretrizes para a gente ter uma vida mais regrada, né? Vamos dizer assim. É isso aí. Eu te convido a vir fazer o Evangelho conosco nas terças-feiras. Não é que seja um modelo padrão de fazer o Evangelho. É apenas uma das formas de fazer o Evangelho. Mas como fazer o Evangelho? Primeiro, esta oração que o Fábio falou. Talvez, neste momento, tu penses, ou vocês pensem, mas eu não sei fazer orações bonitas. Nós não estamos falando de orações bonitas, porque Deus não está preocupado com orações bonitas. Jesus, a espiritualidade, não está preocupado com palavras bonitas. Eles estão preocupados com a coerência dos teus sentimentos com as tuas necessidades. E a coerência das necessidades com os sentimentos geram energias que geram palavras. Palavras são sons e sons são energias. E muitas vezes, né, a gente só diz: Senhor, eu não sei o que faço. Me ajuda, me orienta. E aí, abra o livro ao acaso e leia o quanto quiser, seja um parágrafo, seja uma linha, seja uma página, quanto quiser. Se estiver sozinho, mas leia em voz audível. Tem que ser em voz audível. Tá? Porque se tiver alguma companhia espiritual, talvez ela não tenha o conhecimento da telepatia. Então ela precisa ouvir. E nós precisamos aprender a falar e não aguardar. Nós precisamos aprender a falar. Pôr para fora. Então, por isso, audível. E depois, reflita sobre o que leu. Depois disso, agradeça. Obrigado, Senhor, por ter vindo ao meu socorro. Simples assim. E a tua vida mudará. Os teus sentimentos mudarão. Jordelei, mas durou 1 hora. Faça de novo.
se tiver tempo. Uma vez, uma pessoa estava muito ruim. Eu estava num trabalho junto ao lar de Juliano. E o Oikenaz falou a essa pessoa: filha amada do meu coração, o Evangelho é como o mais potente dos antibióticos. A vantagem que ele tem sobre a medicação física é que ele não tem contraindicações. E ele pode ser tomado de hora em hora, que não te causará mal, mas te curará mais rápido. Muito bem. Eu queria só dar um depoimento, né? Porque tem um tempinho que a gente foi convidado para fazer um estudo do Evangelho no Centro Espírita Consolador Prometido, da amiga Carla, né, Lorenzi, que participa da irradiação. E lá eles fazem o estudo do Evangelho de maneira sistematizada, quer dizer, uma semana estudou uma página, quer dizer que na semana seguinte vão ser os itens subsequentes, né? Vai seguir a ordem do livro. E também tem esse modo que Jordelei acabou de explicar, que é o que a gente faz no portal terças-feiras, que é sortear um texto, e a gente sabe que a espiritualidade vai inspirar para aquele texto ser o correspondente à necessidade das pessoas na hora. E eu fiquei me perguntando, né, assim, poxa, qual será que é o método melhor de estudar o Evangelho? E escutando o Fábio e o Jordelei falarem aí, me veio a resposta, os dois. Por Os que você dois. não faz as duas coisas? Por que você não tem dias da semana que você vai seguir a ordem e na hora da aflição ou no dia que tem mais pessoas reunidas, você sorteia um texto, né? Então, ela perguntou, né? Confesso que não sei exatamente como usar. O Evangelho é um livro. Vamos usar como um livro, pegar e ler, e ler, e ler de novo, e ler para outra pessoa, e ler para a gente mesmo, né? E existem também obras, né, subsidiárias que ajudam a gente a entender o conteúdo do Evangelho. Existem muitos evangelhos no lar, como o nosso, né, de terça-feira, que ela foi convidada pelo Jordelei, mas tem outros, se o horário não couber para ela. E tem também estudos mesmo, que as pessoas pegam, leem um texto e estudam como se fosse uma aula, né? E tudo isso vai colocando boas ideias e bons sentimentos na sua mente, né? Exatamente, Robson. E eu gostaria de encerrar essa pergunta contando uma história que o Raul Teixeira contou em uma palestra. Que um rapaz disse a ele que ele nunca comprou o livro do Evangelho porque ele pesquisou em todas as livrarias que ele foi e ele não queria começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele queria começar pelo Evangelho primeiro o Espiritismo. Porque como que ele ia começar pelo segundo se ele não sabia como era o primeiro? Então, o Raul, nessa palestra, disse que a gente toma muito cuidado, que o segundo não era o volume, era a interpretação. Eu acho que esse vídeo já está com o tamanho adequado. Acho que a gente pode encerrar. Despedido, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais, gente.